turno havia 24.003. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. 4. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Auita, a cujo lado estava Micote, também em seu turno havia 24.000. 5. O terceiro capitão do exército e designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada, também em seu turno havia 24.000. 6. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles, o seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. 7. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois deles Ebadias, seu filho, também em seu turno havia 24.000. 8. O quinto capitão, para o quinto mês, Samute, o israelita, também em seu turno havia 24.000. 9. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoita, também em seu turno havia 24.000. 10. O sétimo, para o sétimo mês, Eles, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. 11. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. 12. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em seu turno havia 24.000. 13. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. 14. O décimo, para o décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. 15. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel, também em seu turno havia 24.000. 16. Sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. 17. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aronitas, Zadoque. 18. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Sacar, Onri, filho de Micael. 19. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jeimote, filho de Afiel. 20. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. 21. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. 22. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão; estes eram os chefes das tribos de Israel. 23. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. 24. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. 25. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias. 26. Sobre os lavradores do campo, que cultivavam a terra, Ifi, filho de Quenube. 27. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; porém sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifinita. 28. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baalana, o Jaderita; porém Joás; sobre os depósitos do azeite. 29. Sobre os gados que pasciam em Saron, Citrai, o Saronita; porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Ablai. 30. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita; sobre as jumentas, Jedias, o Medonotita. 31. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno; todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. 32. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba; Jeiel, filho de Alpune, atendia aos filhos do rei. 33. Aitofel era do conselho do rei; Uzai, o Arquita, amigo do rei. 34. Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. 1 Crônicas 28. 1.
Então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. 2. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar 3. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor, sobre Israel. 6. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. 7. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. 8. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e as deixeis como herança aos vossos filhos, para sempre. 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário, se forte e faz a obra. 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. 12. Também a planta de tudo, quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. 13. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. 14. Especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. 15. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. 16. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de persi, como também a prata para as mesas de prata. 17. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. 18. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. 19. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faz a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. 21. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham contigo, para toda obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. 1 Crônicas 29, 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. 2. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze,
ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. 3. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo, quanto preparei para o santuário. 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. 5. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram 7 e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. 8. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 12. Riquezas e glórias vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 13. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 14. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tomamos. 15. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. 16. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te